Bom dia, meus caros alunos, Mais um encontro com a filosofia. Na unidade 1, vimos a razão e o conhecimento, e entendemos um pouco sobre a questão da razão e a fonte do conhecimento verdadeiro, através do filósofo René Descartes, que ele comprova que a busca do conhecimento deveria ser seguro, claro e exato. E a partir daí dos seus métodos de investigação e de regras desse conhecimento seguro, que ele também colocou uma visão terça aí dualista, De acordo com o filósofo Descartes, a questão dualista, ela vai buscar essa investigação segura para ser comprovada e ser objetiva. E agora a gente vai dar início a outros dois filósofos também muito importantes através dessa razão e conhecimento, Que é o Spinoza e o Leibniz. Tá. Como eu falei, de um lado, o Spinoza, que é conhecido como um racionalista radical, e do outro lado, Leibniz, conhecido como um filósofo, menos radical, porém mais harmonioso para entender realmente as concepções da sociedade. Como eu disse para vocês, estamos na unidade 1, capítulo 2, a razão e conhecimento, e através dessa aí a gente vai entender um pouco sobre a concepção desses dois filósofos, Spinoza e Leibniz. Tá, começando pelo Spinoza, Spinoza, quer dizer que a única substância para ele existente seria Deus. Mas por que ele diz isso, Spinoza? Então a gente vai verificar, e comprovar sobre as suas teses, a partir dessas regras que ele começou a buscar para entender essa concepção, que é importante, Já o Spinoza procurava entender, através dessa concepção, como deveria estar realmente a substância que para ele seria divina, e essa substância divina ele colocou como Deus. O filósofo holandês Baruch Spinoza, ele começou a procurar, entender e definir como seria Deus. Ele colocou Deus como uma substância, e essa substância seria única, presente, e a partir daí ela seria uma manifestação divina que estaria incorporada no pensamento realmente da sociedade. A partir daí que ele colocou que Deus seria uma substância e uma manifestação divina, então Deus, realmente é a natureza. Deus e a natureza é um só. E a partir dessa maneira que é um só, ele buscava compreender todas as questões, da sociedade, e também realmente essas questões que estavam entreladas sobre a origem de toda a realidade. E essa realidade, para ele, era entendida como uma manifestação divina. Já o Spinoza, esse holandês, ele dizia o seguinte: só existia um ser que não dependeria de qualquer outro, Deus. Se, por exemplo, a natureza e os seres humanos e o mundo e o universo não existisse, Deus continuaria existindo, porque ele não precisaria de nada nem de ninguém para existir, mas, ao contrário, não seria verdadeiro. Por isso, a Spinoza defendia que Deus era a única substância existente. A razão dessa concepção de Spinoza é considerada como um filósofo monismo, ou seja, um filósofo monista, que a partir do momento que ele só acredita em um Deus presente, e só esse Deus que poderia estar realmente desenvolvendo as coisas do universo. Para que a gente possa entender um pouco mais essa manifestação divina, de acordo com o filósofo Spinoza, que ele diz que não pode existir nenhuma substância fora de Deus, então a partir daí ele diz que a ordem geométrica e o racionalismo radical de Spinoza, porque radical porque ele era monista, ele acreditava que só Deus poderia estar realmente presente em tudo, Ele não tinha uma abertura para que outras coisas, como outras tendências independentes, poderiam dar sentido a realmente a sociedade. De acordo com Spinoza, Deus é perfeito, e sua manifestação está realmente na ordem, na lei dos critérios. A partir daí, a natureza gera toda essa questão solta, isolada, e ela vai obedecer a uma ordem divina que seria Deus. A partir daí, essa formação de si ou a apresentação dessa ordem geométrica daria o universo, que é grande sistema de ordenado. Então, para ele, o universo é uma ordem geométrica ordenado que Deus, determinou, para ser cumprida essa função do sistema. E o ser
ser humano consegue compreender esse sistema divino por meio de uma razão, ou seja, pelo raciocínio, pois a razão humana é uma manifestação da inteligência de Deus, já que nós somos inspirados por Deus. O racionalismo radical de Spinoza é uma extensão desse pensamento, de acordo com a razão divina, ou seja, com a manifestação divina. E esse pensamento dele é desejada as ideias, emoções e ações que seria ser resultado dessa ordem divina, que para ele é uma substância maior e máxima presente, que é eterno e poderosa, que é Deus. Já o Leibniz, como falei, né, ele já é um filósofo radical, porém mais harmonioso. Ele acreditava, né, que a partir da harmonia pré-estabelecida poderia dar sentido, né, à questão do raciocínio, diferente de Spinoza, que era mais radical, né? Então, já o Leibniz tinha abertura, porque ele já não conseguia compreender a geometria ordenada, já que ele não conseguiu ordenar essa geometria no primeiro momento. Então, a partir daí, o Leibniz, para ele, a ordem da matemática ou a geometria é necessário. O termo necessário é usado, nesse caso, para qualificar algo que não pode ser de outra maneira, como mostra Leibniz a seguir. Ele diz que a posição necessária é uma proposição cujo oposto não é possível. Dito de outra maneira, quando admitimos o oposto de uma proposição necessária e quando resolvemos, somos conduzidos a uma contradição. Para o autor, é necessário uma proposição que podemos demonstrar por meio de questão idêntica pelas definições que recorremos aos dados de experiência de investigação para estabelecer um termo possível. A partir daí, o filósofo, né, ele admite que haverá uma ordem no mundo. E além dessa ordem geométrica, ele começou a definir, né, os tipos de verdade, como verdades racionais, que são necessárias, é algo que de tal modo não pode ser diferente. As verdades contingentes são aquelas de fatos, né, que são verdades possíveis, mas incertas, porque algo de maneira mais que pode ser ou não pode ser, né? E apesar que as contingentes, as verdades de fato, seguem uma ordem, elas também se apoiam no princípio da razão suficiente, que seria para o autor uma razão para que tudo é determinado e tem um certo motivo para ser ordenado. A questão da harmonia pré-estabelecida que Leibniz coloca, ele diz o seguinte, que essa harmonia pré-estabelecida é um mundo apresentado. Esse mundo apresentado está colocado por Deus. Então, Deus que foi que formou o mundo e formou todos os seres vivos na Terra. Então, a partir do momento que ele coloca isso, ele diz que o ser humano é relativamente livre. A escolha que fazemos na vida faz parte de uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Quando ele criou o mundo, a partir do momento que ele criou, coisas existentes são formadas por pequenas unidades simples que não podem ser vistas, chamada monardas. Te lembra da teoria da monardas? Essa teoria da monarda que ele já coloca, né, que são as combinações de todas as coisas no mundo, coisas formadas por diversas monardas. A monada para o autor Leibniz, significa Deus, que é a monarda maior, máxima. E a partir daí, ele que formou todas as outras monardas na Terra, que seria nós, seres vivos, e aí a gente poderia estar obedecendo uma tendência de uma combinação dessa forma, já que nós viemos da monarda máxima, que seria Deus. A partir daí, essa concepção de Leibniz forma apenas uma monada, que seria a alma. Quando se fez o mundo, Deus previu os movimentos das monadas para torná-los harmônicos. E a partir daí, nós temos que viver em harmonia com a mesma espécie para poder ter uma combinação, ou seja, temos que ter uma socialização, porque nós pertencemos a uma monada maior, que seria Deus. E a alma que ele concebe, né, que é uma monada menor, seria nós, seres humanos, por conta que nós nos espelhamos a tendência de Deus. Então, isso foi o início do capítulo, né?
da razão e conhecimento na concepção de Spinoza de Leibniz. Spinoza, de um lado, mais radical, que ele diz que Deus é único, né? E já o Leibniz é um racionalista mais harmonioso, né? Que ele coloca a teoria da monada, que seria Deus, e a partir daí tem as monadas menores, que seria realmente os seres vivos formados por a monada máxima, que seria Deus. Então, a partir daí a gente vimos duas concepções, né, desses filósofos racionalistas, né, que viveram na Idade Moderna. Na próxima aula a gente vai ver um ponto de vista mais radical de Spinoza e depois um ponto de vista do racionalista harmonioso de Leibniz. Muito obrigado, até a próxima aula. No final dessa aula tem uma sabatina, né, sobre a respeito dessa unidade, desse capítulo, né, que estamos falando, e eu vou receber, né, no próximo capítulo que a gente vai falar sobre um pouco de Spinoza. Então, até a próxima.